Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com a aula de número 7. Isso mesmo. E temos como tema da nossa aula hoje o quê? Nós temos 3 classes de palavras que a gente já estudou. 3 classes de palavras, gente. Precisam aprender a diferença de classe de palavra e classe de sintaxe, certo? Então, substantivo é uma das primeiras classes de palavras que a gente já estudou. Adjetivo e também vocês já estudaram os advérbios. Então, os advérbios a gente vai estudar justamente para quê? Para que a gente possa estudar as locuções adverbiais, certo? Então, vamos aqui para a nossa aula recapitulando, que vocês já sabem, que substantivo é o quê? A palavra que nomeia as coisas, os seres. Eu sempre digo que nomeia os seres e esses seres eles têm vida ou não, certo? Como Saci, que é uma lenda, temos homem, caderno, lápis, computador, banco, cidade. Então, esses nomezinhos que a gente dá nome às coisas, nós chamamos de substantivo, ok? E o substantivo, eles se classificam em quê? Comum ou próprio, no caso comum, lápis, próprio. Próprio sempre nomes de quê? De cidade, de lugares, de estabelecimentos, de pessoas, certo? Simples, quando é formado por apenas um radical. Lembram que radical é aquela parte significativa da palavra, certo? Então, eu digo que o substantivo simples é formado por apenas uma palavra. Já o composto é formado por mais de uma. Por exemplo, substantivo simples eu tenho flor. Já composto eu posso dizer beija-flor, ok? O substantivo ele também pode ser primitivo ou derivado. O substantivo primitivo é aquele que não vem de nenhuma outra palavra. Já o derivado é o que deriva justamente da palavra primitiva. Então, como primitivo eu tenho, por exemplo, eu tenho carta. Carta é um substantivo primitivo. Aí quando eu falo carteiro, certo? Eu já vou ter o quê? Um substantivo derivado, ok? Temos também o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Qual é a definição para o substantivo concreto? É aquele substantivo que o quê? Que não depende de outro ser para existir. Já o abstrato, ele depende do outro ser para existir. Eu costumo sempre dizer que os substantivos abstratos são aquelas que indicam sensações, que indicam sentimentos, certo? Como medo, como sensação calor, frio, ok? E eu tenho sempre essa pergunta: a palavra Deus é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Muita gente diz que Deus, né, pela definição que acha, que colocou na cabecinha aqui, abstrato, é um substantivo que a gente não pode pegar, na verdade, não é. A definição não é essa, não é o substantivo que a gente não pode pegar. É o substantivo que depende de outro ser para existir. O substantivo abstrato, ele depende de outro ser para existir. Já a palavra Deus, ele é um substantivo concreto, certo? Por que ele é concreto? Porque ele não depende de outro ser para existir, ok? Então lembre-se que Deus é um substantivo concreto e não abstrato, como muitos acham que Deus é um substantivo abstrato por não podermos tocar em Deus, certo? Então, e por último nós temos a classificação dos coletivos, que coletivo é justamente o conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, o coletivo de peixe é que? Cardume. O coletivo de estrelas é constelação. O coletivo de quê? De livros, biblioteca e assim vai. Então, o conjunto de seres da mesma espécie nós vamos classificar de coletivo, ok? Agora a gente vai ver o quê? Que o substantivo, ele tem palavrinhas que determinam, ou seja, que acompanham esse substantivo. Que palavrinhas são essas? São as outras classes de palavras que vocês já estudaram. São os pronomes, os numerais, o adjetivo, o artigo. Então, nós já estudamos todas essas classes de palavras.
E, na verdade, toda palavra que sai da nossa boca, ela tem uma classificação de acordo com a nossa gramática da língua portuguesa. E são 10 essas classes de palavras. Então, não tem nenhuma palavra que saia da sua boca que não tenha classificação de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. Então, ó, pronome é uma classe de palavra numeral, adjetivo, artigo, assim como substantivo, adjetivo e advérbio, certo? Então, ó, meu gato sumiu. O adjetivo é gato. Oh, gente, adjetivo gato, perdão. O substantivo é gato, certo? O verbo é sumiu. E esse meuzinho aqui vai ser o quê? O pronome possessivo que acompanha o substantivo gato. Aqui eu tenho 3 garotas o pegaram. Eu disse que o meu gato sumiu e 3 garotas o pegaram. Então, eu tenho o numeral 3 acompanhando o substantivo garotas, certo? Aí tenho nessa outra frase, um novo garoto entrou na sala. Eu tenho, com o acompanhante do substantivo, que é garoto, eu tenho o artigo artigo indefinido, e tem um novo que é adjetivo. Então, essas classezinhas de palavras aqui, elas determinam, acompanham o substantivo, ok? Agora a gente vai para outra classe de palavra, que é o adjetivo. Todos nós já sabemos que adjetivo é a palavra que qualifica, que caracteriza o quê? O ser, ou seja, vai dar característica ao substantivo. Por exemplo, amoroso, gordinho, teimoso. Então, essas palavras que caracterizam, que dá qualidade, seja essas qualidades boas ou ruins, então nós chamamos de adjetivo, ok? Agora vem os advérbios, que é a outra classe de palavras que a gente vai revisar. Então, o que é um advérbio? Palavra invariável. Quando eu digo que ela é invariável, é porque ela não muda, certo? Que modifica quem? Ele vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Então, o advérbio é essa palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo e até mesmo o próprio advérbio, certo? E nós temos os tipos de advérbio. O advérbio indica circunstância de modo, intensidade, tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, inclusão, ordem e interrogação. Então, essas aqui são os tipos de advérbios que a gente pode encontrar, classificação no caso. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque a gente não pode confundir adjetivo com advérbio, até mesmo porque não dá para confundir. O adjetivo, ele dá qualidade, ele qualifica. O advérbio, ele modifica, certo? Ele não dá qualidade, ele só modifica. O adjetivo qualifica o substantivo apenas, expressando qualidade ou característica. Gisele desfilou linda, olha aqui, adjetivo. Já Gisele desfilou muito, olha aqui, esse muito aqui não é adjetivo, não está dando qualidade a Gisele. Está aqui, ó, é um advérbio de intensidade. Então, não dá para confundir advérbio com adjetivo. Nós temos também as locuções adverbiais. Então, sempre que vocês ouvirem falar na palavra locução, já sabem, é aquela expressãozinha formada por mais de uma palavra. A gente tem locução verbal, que a locução verbal ela é formada por 2 verbos, tá vendo? Sempre tem 2 palavrinhas. Então, 2 verbos, um auxiliar e um principal. A gente tem a locução adjetiva, certo? Que a locução adjetiva é aquela que tem o quê? A mesma função de um adjetivo e também é formada por 2 palavras, como por exemplo, de mãe, da noite, de anjo, e sempre essa locução adjetiva, ela vai vir acompanhada por preposição. Já a locução adverbial também é quando há 2 ou mais palavras que exercem a função de um advérbio, certo? Que pode expressar as mesmas funções, as mesmas ideias do advérbio. O advérbio não tem a classificação de modo, de lugar, de tempo, de dúvida, de afirmação. A locução adverbial também vai seguir essa mesma classificação, ok? Então, ó, veja aqui, ó, locução adverbial de lugar.
À esquerda, formado por a palavrinha a e a palavra esquerda. À direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui. Então, essas palavras aí, essas expressões, nós chamamos de locuções adverbiais de lugar, de afirmação, por certo, sem dúvida, de modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, frente a frente. E também nós temos de tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, nunca mais. Então, essas expressões que são formadas por mais de uma palavra e que têm a mesma função do advérbio, nós vamos chamar de locução adverbial, ok? Então, nossa revisão sobre substantivo, adjetivo e advérbio termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.